Vamos lá, como é que a gente vê a interação entre plantas e micro-organismos de solo? Isso se dá em vários ambientes, em vários sistemas, mas o mais importante para a gente, quando pensando em solo, é o ambiente que se forma ao redor das raízes vegetais, onde acontece um ambiente dirigido, guiado pela planta, que a gente chama de rizosfera. Rizosfera é um nome bem conhecido, né? Um termo bem popularizado, mas que tem uma essência de funcionalidade mais complexa do que a gente imagina. Por quê? Esse ambiente rizosférico, né, ele tem sua origem, né, ao redor das raízes das plantas, num ambiente muito específico, e a própria definição dessa palavra já guia qual o tamanho, a dimensão, a essência dessa rizosfera. A definição dessa palavrinha rizosfera não é nova, ela é de 1904, né, onde um pesquisador falou a seguinte frase: a rizosfera é aquela fração do solo que sofre a influência da presença da raiz. Ou seja, ela é dependente da presença e atividade radicular e é um ambiente muito específico. Então, se eu pegar essa imagem de raiz, eu vou ter bem ao redor das raízes ali uma questão, um espaço milimétrico onde essa rizosfera se estabelece. Ou seja, a partir da superfície radicular, eu tenho 2, 3 milímetros até onde essa rizosfera vai se formar. A partir dali, o efeito da raiz é zero, portanto, não tenho mais esse ambiente rizosférico. Mas a essência desse ambiente rizosférico, essa conexão com a presença da raiz, significa que a presença dessa estrutura radicular vai mudar as configurações do solo. Vai mudar a física por adensamento e umidade, vai mudar a química, principalmente por mudança nos valores de pH. O pH é mais ácido na rizosfera do que é no solo não rizosférico. E vai mudar principalmente a configuração biológica desse solo. Por que a configuração biológica? Porque nesse solo rizosférico eu tenho a presença de um componente muito importante para a biologia do solo, que é o componente chamado exudação radicular. Exudação radicular é aquela liberação que as raízes fazem de materiais orgânicos, né, no solo, e a partir dali tem uma série de processos sendo disparados nesse ambiente de solo pela chamada exudação radicular. Agora eu vou colocar uma informação importante que no primeiro momento até assusta e dá um nó na cabeça da gente quando a gente conecta com o mundo prático, mas depois eu vou explicar por que isso acontece. O que a gente vai entender? Que essa exudação radicular, por ser uma liberação de compostos orgânicos, ela é fundamental para um processo de interação entre planta e micro-organismos de solo. Como assim? Essa exudação radicular ela vai ser rica em compostos solúveis, lábeis, ou seja, de fácil assimilação, portanto são usados nutricionalmente por organismos de solo. Quais organismos? A essência do processo rizosférico indica que os organismos que usam a exudação radicular daquela planta são organismos benéficos à planta. Então a rizosfera seria um meio onde a planta tenta buscar a nutrição, o estímulo de multiplicação, de crescimento de organismos que vão ser benéficos a ela. Na prática não é bem isso que acontece, a gente já vai entender por quê. Mas a essência do processo é, se eu tenho um solo colocado ali com 3 espécies vegetais distintas, cada planta vai ter sua própria rizosfera, com uma configuração biológica diferente uma das outras. Ou seja, a exudação radicular é diferenciada e seleciona a partir daquele grupo de organismos, grupos diferenciados para cada planta. Tá? No próximo slide eu detalho um pouquinho mais isso. Mas essa primeira informação ela é importante ser sedimentada, né? A planta entra no sistema, molda a configuração dessa rizosfera, um ambiente milimétrico ao redor de sua raiz, e aí ela vai ter a habilidade de nutricionalmente estimular organismos benéficos. Isso é muito abstrato, né? Parece muito abstrato, mas não é, né? Porque a gente pegar o sistema soja, a gente tem uma grande evidência do funcionamento desse processo. A interação entre soja e rizóbio ela é uma interação inicialmente rizosférica. Por quê? Porque a planta, quando sente que está faltando nitrogênio para ela, ela libera um sinal químico chamado nodulina, que é um composto fenólico, que induz o metabolismo do rizóbio a funcionar. Esse é o primeiro passo da interação soja-rizóbio. Se você tiver um cultivo de soja com excesso de N no plantio, 100 kg de N no plantio, essa soja vai ser muito menos propensa a fazer essa interação com o rizóbio. Por quê? Porque a partir do momento que ela não precisa do nitrogênio, ela não dispara o metabolismo que vai sugerir essa interação para a bactéria parceira. Então, isso nada mais é que a planta sentir um ambiente, percebendo suas necessidades e buscando estimular organismos que vão ser para ela benéficos, vão fornecer o que ela está precisando, vão complementar o seu metabolismo. Então, a essência desse ambiente rizosférico é essa, né?
Esse é o conceito de rizosfera que a gente tem que trabalhar para entender como é que a gente vai moldar isso na parte de prática de campo, tá? Vamos dar um passo à frente nisso. Além de entender que é um processo onde a planta estimula organismos benéficos, vamos entender o que vem nessa exudação radicular, de onde que ela se origina, qual que é o compartimento ou a fração nutricional que a planta compartilha com o sistema solo. Para isso eu vou pegar uma imagem maior, né? Pegar a imagem da planta inteira ali. O que a gente vê? Que nessa planta eu tenho uma síntese, uma assimilação, não é síntese não, uma assimilação de carbono feita pela fotossíntese, que é um processo conhecido, todo mundo sabe disso, beleza. E esse carbono que a planta assimila pela fotossíntese é o componente que ela compartilha em parte com os organismos de solo. Não faz sentido a exudação radicular ser rica em nitrogênio, ser rica em fósforo, né? A exudação radicular tem parte desses nutrientes, muito pouca. A maior parte dos componentes químicos que são exudados na raiz, que são liberados para o solo, são compostos riquíssimos em carbono. Por quê? Essa é a troca que a planta faz. Essa é a complementaridade que existe entre o metabolismo da planta e o metabolismo microbiano do solo. A planta entra com fornecimento de carbono específico, seletivo, e ela induz organismos que conseguem suprir ela com outras necessidades no sistema solo. Então a planta paga o serviço microbiano em carbono. Ela paga em carbono e recebe nitrogênio. Ela paga carbono e recebe fósforo. Ela paga carbono e recebe proteção. Então o sistema rizosférico ele evoluiu para ser um sistema naturalmente enriquecido de organismos que dão para a planta nutrição e proteção. Esse é o balanço de processo que a gente encontra acontecendo na rizosfera, né? Então, uma outra evidência importante é o quanto a planta investe nisso. A planta investe bastante, porque grande parte do carbono que ela fixa, ela pode estar usando na interação na rizosfera. Entre 20% e 30% do carbono pode estar sendo usado pela planta para a exudação radicular. Isso dependente do seu sistema, da atividade do sistema radicular e do seu metabolismo fotossintético, né, que tem C3 e C4. C4 mais eficiente, ela pode investir mais do que uma planta C3, que investe aí no máximo 20%. Então, olha só, a seletividade, o custo alto da ocorrência da rizosfera, a exudação radicular e o benefício da planta são indicadores de que a rizosfera é um processo de coevolução entre as plantas e o sistema biológico de solo, né? Ou seja, esses compartimentos se casam em algum ponto e podem ter respondido muito pelo sucesso evolutivo das plantas no ambiente terrestre. Então, é um processo bem importante, mantido em todas as plantas que ocupam o solo, ao longo da diversificação de plantas, esse processo de especiação de plantas, e que tem suas essências. E também tem os pontos que a gente deturba essa interação, os pontos que a gente atrapalha a ocorrência disso. Então, agora que eu contei a história toda bonitinha, né? Vamos ver como é que isso se molda nesse novo ambiente que a gente falou que isso gera quando eu faço um sistema agrícola. O que a gente tem? Como a gente tem aquela mudança do sistema agrícola para agora um sistema novo, seletivo, de menor complexidade, a gente pode estar tendo desvios da formação dessa rizosfera, principalmente porque uma coisa importante, chave para que a rizosfera se estabeleça, é a biodiversidade que o solo oferece para a planta. Como é que eu vejo essa história? A gente vê assim, ó, se a planta entra num solo biologicamente bem estruturado, equilibrado, diversificado, ela encontra os organismos que ela estimula, ela libera a exudação radicular e o uso dessa exudação e o retorno para a planta deve ser alto. É assim que a história e a evolução dirigiu o processo. Já se essa mesma planta entra no solo biologicamente desestruturado, desequilibrado, a história de configuração, de formação dessa rizosfera, ela é diferente. Ela é diferente porque agora a parte biológica que é complementar à exudação radicular, ela é diferenciada. Então, para entender isso, eu vou fazer um passo a passo, né, nos slides, onde eu vou montar uma rizosfera numa situação boa, biologicamente falando, e numa situação deficitária. A gente vai entender exatamente a mudança que eu tenho no sistema. Então, vamos lá. Vou colocar aí no slide uma plantinha se desenvolvendo, e a gente vai ver de uma forma muito simplista em relação ao que acontece na realidade, né, mas para aprender o conceito é super válida. Como é que se dá, no primeiro caso, à esquerda, uma montagem do ambiente rizosférico em um ambiente equilibrado. O que a gente tem? A exudação radicular está próxima à raiz, cada forma geométrica seria um composto químico diferente, uma forma de carbono, né, dirigida, sintetizada e liberada pela planta. E depois eu tenho o solo, com os diferentes organismos. Tem patógeno no meio? Tem, a minoria, a maior parte está ali são carinhas felizes, portanto, eu acredito que esse solo esteja equilibrado, né, uma configuração biológica adequada. A gente vai ter a entrada da exudação radicular nesse sistema
e aí as cores indicam para a gente a complementaridade, né? Eu tenho benéficos verdinhos, azuisinhos, vermelhinhos, e na essência do processo, a planta está buscando quem é carinha feliz, está buscando organismos benéficos. Então, o que eu espero que aconteça nesse primeiro caso, quando a parte biológica do solo é adequada, exudação radicular é liberada? Eu espero que quem vá para o ambiente rizosférico, quem vai ocupar esse espaço próximo à raiz vegetal, sejam organismos benéficos. Portanto, a planta investe o carbono, ela gasta energia para isso e ela tem retorno do investimento que ela faz. É uma relação mercadológica, né? De investimento versus retorno. Exatamente, tem revisões na literatura que exploram esse conceito mercadológico nessa interação planta-microorganismo. Perfeito, um balanço energético adequado. Então ela investe e recebe serviços em troca. Quando a gente mexe unicamente na configuração biológica do solo, né, o que acontece? Agora eu vou para a direita. Agora eu tenho a mesma exudação radicular, só que o meu solo perdeu qualidade biológica, ou seja, ele é um sistema em desequilíbrio, ele tem maior quantidade de organismos oportunistas e algumas baixas no sistema, né? Alguns organismos benéficos estavam presentes e agora sumiram, desapareceram. Qual que é a resposta que eu tenho aí? Eu tenho a mesma complementaridade, eu deveria ter a mesma complementaridade que eu tive no primeiro caso. Mas isso não acontece porque o meu sistema biológico do solo perdeu sua estrutura natural. Então aqui, quando eu tenho essa exudação radicular chegando a um solo em desequilíbrio, eu tenho dois processos deletérios. Por quê? O primeiro processo é que a planta está investindo e não está recebendo em troca o que ela precisa. Por exemplo, se eu pegar a estrelinha azul ou a bolinha verde, né, que são compostos químicos específicos ali, que no caso da esquerda induzem organismos benéficos que dão para a planta alguma coisa, no caso da direita esses organismos não estão presentes, não conseguem responder ao estímulo vegetal, portanto a planta está fazendo um gasto sem retorno dessa fonte de carbono. Esse é o primeiro problema. Já o segundo problema é que essa estrelinha azul, essa bolinha vermelha que está sobrando no sistema, ela é uma fonte nutricional, né? Se é uma fonte nutricional no solo, que é um ambiente onde demanda energia, organismos oportunistas vão usar isso daí para se nutrir. E essa exudação radicular, que não é assimilada por organismos benéficos, ela serve como um belo guia químico para que oportunistas encontrem raiz. Então, nesse ambiente em desequilíbrio da direita, quem vai para a rizosfera é não só alguns organismos benéficos que persistem no sistema ainda, mas também eu tenho uma atração de organismos oportunistas, patógenos de raiz que fazem isso muito bem. Dentre eles, dá até para destacar nematóide, que se guiam no solo pela exudação radicular até encontrar a fonte emissora, que é a raiz. Num comparativo dos dois, a gente enxerga certinho aí, olha só, mantendo a planta, mantendo a exudação radicular, eu mudo totalmente a estruturação da rizosfera porque eu mudo a configuração biológica do solo. E desse paralelo teórico e também prático, porque isso acontece no solo, na agricultura, na prática a gente está cheio de exemplos disso, eu posso ter a ocorrência do problema radicular sempre ligado a um desequilíbrio biológico do solo. Então é uma regra que vale de um lado para o outro, do lado para um. Por quê? Se eu perder a qualidade biológica, eu tenho uma exposição da raiz a estresse, e se eu recuperar a qualidade biológica, eu posso sanar esse problema. A maior evidência de que meu solo está biologicamente melhor é uma exuberância e sanidade do sistema radicular. Essa também é uma regra que a gente já pode aprender que vale para qualquer cultura. A planta mostrou exuberância de raiz, mostrou sanidade do sistema radicular, é um belo indicador que o sistema biológico do solo está melhorando, está sendo aprimorado pela prática de manejo que vocês quiserem colocar no sistema. Tá? Então a gente pegou o principal ponto de mudança na configuração rizosférica. Tem outros? Tem. Melhoramento genético molda isso, porque molda a exudação radicular. O recobrimento de semente com defensivos que tem potencial biocida pode mexer nisso, é uma coisa que está sob estudo em vários grupos, né? Mas o principal ponto de reconfiguração da rizosfera é o equilíbrio biológico do solo. Isso aí a gente não tem dúvida, porque a gente vê isso na teoria e vê isso também na prática. A gente vê essa reconfiguração do sistema rizosférico tanto em perda de qualidade biológica do solo, onde a planta se estressa mais, como em recuperação da qualidade biológica, onde a gente percebe essa proteção natural da raiz se refletindo em exuberância. Tá?